Boa noite a todas, boa noite a todos. Foi com muita alegria que nós recebemos o convite da CEVIC para essa atividade. Iniciaremos dentro de alguns minutos a nossa live doutrinária com o título O que é o Espiritismo? Bem, com muita alegria, com muita honra, nós recebemos o convite da CEVIC para a realização da live doutrinária desta noite. Com maior alegria ainda, recebemos cada uma e cada um de vocês para o trabalho que faremos. Vamos aguardar mais alguns minutos para que os demais compareçam à sala. Dentro de 2 minutinhos, eu creio que seja o horário ideal para nós iniciarmos as atividades. Lembrando que a live desta noite tem como tema o que é o Espiritismo e está baseado na codificação e em obras complementares que nos falam sobre o advento desse novo momento para a humanidade. Bem, eu creio que já temos um público suficiente para iniciar a nossa atividade. Agradeço a presença dos amigos, especialmente de Tony, que fez o convite, e quero saber de você, Tony, se nós já podemos começar, sendo que temos um público já de 8 pessoas aguardando a nossa fala. Vocês estão me escutando bem? Alguém acene para mim, por favor, dizendo se está ouvindo bem a nossa transmissão. Ok, então vamos dar continuidade, né? Como eu disse, o tema dessa noite é o que é o Espiritismo. Para nós compreendermos o que é o Espiritismo, nós precisamos fazer uma viagem. E é nessa viagem que eu convido vocês a embarcar nesse momento. Para que ela seja tranquila, nós vamos fazer uma prece. Então eu peço a vocês que se concentrem nesse instante e visualizem os olhos carinhosos do Mestre Jesus com seus braços abertos a nos envolver num doce abraço. E assim, envolvidos nesse abraço do Mestre Jesus, rogamos a Deus que na sua infinita misericórdia permita que esse trabalho seja realizado. E esse mestre amigo que nos envolva e nos acolha nesse instante, para que tenhamos, sim, as melhores palavras no firme propósito da divulgação doutrinária. Que assim seja. Então, meus queridos, como eu disse, é necessário fazer uma viagem ao passado, ao século XIX, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, para melhor compreendermos o que é o Espiritismo. Então, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 23, Emmanuel, ele afirma que o século XIX, ele desenrola uma torrente de claridades. Ele
diz pra gente que a face do mundo passa por recebe um imenso clarão. E este clarão, ele resulta das diversas revoluções que acontecem naquele período. René Rémond, que é um estudioso da época, ele nos diz que o século XIX, ele tem por direito o título de século das revoluções, porque nenhum até então havia apresentado revoluções em tantas esferas, em tantos ambientes, desde as questões religiosas, sociais, políticas, econômicas, científicas, filosóficas, artístico-culturais, todas elas passaram por profunda transformação neste século XIX. Emmanuel, ele vem dizer também que foi naquele período de grandes tormentas, onde a humanidade passava por dores e sofrimentos, que surgiu, pela magnanimidade de Jesus, o advento do Espiritismo. A gente vai tentar entender aqui por que Emmanuel se refere ao século XIX como sendo um século de acolhimento das dores humanas de maneira especial pelo Mestre Jesus. Por que essa humanidade é sofredora? Classificada como sofredora por Emmanuel. Nós vamos tentar compreender também por que esse século XIX é o século das revoluções, conforme afirmou René Rémond. E ainda, como e por que o Espiritismo trouxe lições sagradas a essa humanidade sofredora que repercutem até os dias atuais e se mostram úteis para a nossa caminhada neste momento, em pleno século XXI. Então, são estas questões que vão nortear o trabalho desta noite. Bom, primeiro vamos tentar entender por que esse século é chamado de o século das revoluções. Existe aqui uma fala de um colega dizendo que a imagem está congelada. Eu quero saber se para os demais a imagem também está congelada ou se está boa. Se estiver boa, áudio e vídeo, deem um ok para a gente continuar. Tá tudo ok? Podemos continuar? Então, ótimo. Deve ser um problema na conexão da nossa companheira. Então, vamos dar continuidade. A primeira grande revolução que marca o século XIX é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela traz em si os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que esses ideais a gente acha muito bonito. Mas como que esses ideais foram construídos dentro dessa sociedade francesa que culminou na Revolução? E aí, no estudo que nós realizamos no ESD, no Programa Fundamental, no tomo 1, e aí fica o nosso agradecimento aos facilitadores do ESD que nos auxiliaram na tarefa de aprendizado, sobre o nascer da doutrina espírita. Nesse módulo, traz para a gente no primeiro roteiro o que acontecia na Europa naquele século XIX. E aí, o primeiro destaque é dado à Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, ela surge pelo descontentamento de quem? Descontentamento de 95% da população francesa, que correspondiam aos burgueses, aos comerciantes, fabricantes, advogados, médicos e também à classe trabalhadora, o proletariado nascente e os camponeses, que eram aqueles que sustentavam o primeiro e o segundo estado, que eram justamente a monarquia
né, os nobres, a nobreza e o clero. 2% correspondia ao clero, 2,5% à nobreza, que era formada por aqueles que ascendiam aos cargos públicos e auxiliavam a governança por parte da monarquia, que governava também de mãos dadas com a igreja. Então, esses três poderes, né, monarquia, clero e nobreza, comandavam a vida de 95% da população. Então, foi crescente a revolta e o descontentamento dessa população, que não podia influenciar politicamente e muito menos ter a ascensão social ou econômica, muito embora a classe dos burgueses tivesse um crescimento, né, a possibilidade de arregimentar capital, ela não tinha influência nem poder sobre o comando do Estado, sobre as legislações, sobre as regulamentações, enfim, sobre as decisões políticas daquela sociedade. Então, é assim que esse fermento da Revolução Francesa surge no século XIX. Além dela, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que ocorre na Inglaterra ainda em meados do século XVIII, ela tem profundas transformações e a sua consolidação a partir do século XIX, quando então o modelo econômico capitalista ele surge e se consolida naquelas sociedades. A partir daí, dos princípios e das normatizações pretendidas pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, um grande fermento toma conta de toda a Europa e, por assim dizer, do resto do mundo, porque é a Europa quem comanda, quem tem o poderio durante o século XIX, poderio econômico e político, e que dita as regras sociais para os outros países, para os outros continentes. Então, esse fermento, ele acaba por provocar diversos movimentos, diversas revoluções de caráter nacionalista, de caráter libertário, né, em busca da democracia social e política em vários lugares. E é dentro disso que crescem também modificações no âmbito da sociedade, onde a fé na igreja e na religião, ela é substituída pela fé na ciência. E é nesse ambiente, quando a teologia, a metafísica, se afasta do cotidiano e o materialismo surge, forma raízes e cresce na sociedade, que aquela humanidade entra em profunda crise, dores e sofrimentos. Então, nesse ambiente, nós temos o quê? Temos que a fé na ciência, ela acaba impulsionando a consolidação do modelo capitalista, onde o individualismo é o ponto principal, onde a busca pelo acúmulo do capital é a grande motivação que toma conta das pessoas da época. Nisso, as pessoas se afastam dos seus núcleos familiares também, dos seus núcleos religiosos, para integrarem outros núcleos sociais, que são igualmente importantes, mas que acabam expropriando, né, afastando, tirando a presença daquelas pessoas do seio das famílias, do seio daqueles onde eles se sentiam confortáveis e amparados, que era o seio religioso, e fazendo com que estas pessoas estivessem em busca de trabalho, em busca de manutenção da vida material e se afastando cada vez mais da vida, daqueles princípios que estariam relacionados com a vida espiritual. É nessa sociedade materialista, individualista, onde o egoísmo vai se recrudescendo, que os sofrimentos humanos vêm à tona sem ter onde encontrar resposta. Estas respostas que antes estavam adstritas à igreja, né, por assim dizer, a Igreja Católica, que era o grande movimento,
que mesmo questionada durante a Reforma Protestante, não mudou em profundidade as suas diretrizes, o seu modo de agir, os seus conceitos. É nesse ambiente que surge o Espiritismo. A gente tem que, nesse período, o positivismo toma conta da sociedade. A ciência experimental, o método científico experimental, toma conta das práticas sociais. Com o crescimento do positivismo, surgem as reflexões anarquistas, que julgavam que a melhor maneira de exercício do poder era a partir do povo, onde o povo organizado em pequenas associações iriam construir as suas metodologias de trabalho, de produção e de consumo. Mas esse movimento anarquista, que buscava o bem comum a partir do consenso social, ele foi suprimido drasticamente pelo fascismo italiano e o fascismo alemão. Então, tendo sido reprimido, o que vem em seguida, mas sem deixar de existir, porque os movimentos anarquistas persistem até hoje, o que surge em seguida são as ideias do socialismo científico, trazidas através do Manifesto do Partido Comunista, que foi publicado em 1848. Então, veja que nós estamos falando na metade do século XIX, quando grupos sociais acreditavam que o bem comum, a sociedade, precisava ser administrada, o modelo econômico e político, social, precisava estar norteado em busca do bem comum a partir dos princípios de cooperação, de fraternidade e de igualdade. Então, já ali, em meados do século XIX, essas discussões permeavam a sociedade, buscando o quê? Buscando dias melhores, que a Revolução Industrial, embora tenha trazido crescimento econômico para diversos lugares, esse crescimento econômico só trazia bons resultados para uma pequena parcela da sociedade. O sofrimento continuava, a miséria continuava, a fome continuava. E um novo elemento de sofrimento surge, que é o nadismo. É o acreditar que depois da morte nada mais existe. Então não faria sentido todo o sofrimento por parte daquele povo se depois da morte eles não teriam nada. Porque com o crescimento do materialismo e o abandono das ideias teológicas apresentadas pelas igrejas de então, não traziam o porquê de tanto sofrimento, nem o para que aquele sofrimento existia dentro da sociedade. Então, a sensação de desespero, a falta de esperança, a descrença no futuro fez com que o suicídio aumentasse naquela sociedade. Os assassínios, os crimes todos aumentassem pela descrença no futuro. E essa descrença no futuro trouxe muito sofrimento. Daí Emmanuel dizer que com o surgimento do Espiritismo, um consolador veio para acalmar a humanidade. Aquele materialismo se mostra como insuficiente e inoperante e como motivo de maiores dores para a sociedade. Então, a gente tem que esse aprofundamento que causou esse aprofundamento do materialismo, que causou um sofrimento sem respostas dos porquês, dos paraquês, ele fez o quê? Ele fez com que a sociedade passasse a clamar por algo diferente, algo consolador. E aí nós nos reportamos ao Consolador prometido por Jesus, que em suas falas nos disse que nem tudo ele poderia explicar naquele momento que estava entre a humanidade, encarnado na terra, mas que pediria ao Pai que enviasse um Consolador. E esse Consolador, o Espírito de verdade, traria luz sobre aquilo que ele não pôde explicar naquele momento em razão da imaturidade daquela humanidade que estava ali com ele naqueles dias,
né, que foram dias de luz e que iluminam até hoje a nossa caminhada. Então a gente percebe que houve um afastamento da igreja dos princípios deixados pelo Cristo, houve um crescimento nas medidas sociais, econômicas, né, de produção e do Estado, que aumentou o sofrimento das populações, e essas populações não encontrando consolo na igreja, acreditando no materialismo e no nadismo, essas populações tiveram as suas esperanças aniquiladas. E diante disso, o que acontece? Ainda em 1804, no comecinho do século XIX, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec. Então, Allan Kardec tem a sua adolescência e a sua maturidade acontecendo nessa efervescência que se dá no continente europeu. Esse ambiente onde a filosofia, a economia, a política, as artes, as ciências, todas elas estão passando por profundas transformações. Então, Allan Kardec, ainda sob o nome, né, de Hippolyte, ele vai estudar com Pestalozzi, vai se formar, e ali ele desenvolve os seus conhecimentos nas áreas da pedagogia, da medicina, né, das linguagens em geral. Então ele fala o alemão, fala o italiano, fala o francês, o holandês, enfim, ele um poliglota, um homem de ciência que tem acesso ao conhecimento disponível da época. Bom, então assim, ele diz que foi justamente no período de 1854 a 1856 que a sua vida passou por grande transformação. Foi um instante em que ele, já maduro, com conhecimento das ciências e das culturas da época, teve um convite a partir de conversas sobre o que seriam aqueles fenômenos que estavam acontecendo em Paris, nas cidades europeias em que as pessoas se divertiam com mesas girantes. Mas antes disso, ainda em 1848, nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, fenômenos de efeitos físicos ocorrem e chamam a atenção de toda a comunidade científica, de toda a sociedade local, regional e internacional. As irmãs Fox ganham notoriedade ao perceberem, ao ouvirem batidas vindas das paredes, e que elas entendiam como sendo a presença de uma outra pessoa. Essa outra pessoa foi o espírito Charles. Esse espírito Charles Rosman, ele estabeleceu um código para se comunicar com as irmãs Fox. E a comunicação que ocorreu entre eles três, né, as duas irmãs Fox e mais o Charles, elas marcaram ali o início dos fenômenos de efeito físico na sociedade do século XIX, que culminaram nesse movimento chamado espiritista. Então, ali, a partir dos fenômenos de Hydesville, a atenção das pessoas foi direcionada a algo novo. Nós dizemos que é novo, entre aspas, porque os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais, incluindo os de efeitos físicos, eles já aconteciam desde que a humanidade é humanidade, desde que nos estabelecemos na Terra. Só que, de modo categórico e de modo sistematizado, ele vai ocorrer justamente no século XIX. Então, é nesse período, né, aí, 1848, 1850 até 1855, que esses fenômenos ganham grandes proporções. E aí, somados às comunicações de Hydesville, vêm os fenômenos das mesas girantes que atraem os curiosos. E entre estes curiosos estava um amigo de Allan Kardec, que o convida para participar de uma sessão.
e ele vai até a casa da senhora Plainia Maison e ali ele vê o fenômeno acontecer. Só que ele, por ser um homem de ciência, ele entende o seguinte: mesa não tem rede neural, né? Não tem neurônios. Mesa não expressa sentimentos. Mesa não fala. Então, aquela comunicação que dava respostas inteligentes às perguntas inteligentes que eram formuladas só podia acontecer se estivesse presente um espírito, ou que na época ele chamava de algo inteligente. Apenas um ser inteligente dispunha das capacidades e das habilidades para se comunicar. E aí ele se debruçou a estes estudos. Então, de 1954 até 1856, ele se dedicou a estudar esses fenômenos e foi em 1857 que ele publicou o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é esse livro que faz nascer entre nós o Espiritismo. E o que esse Espiritismo traz de consolador, né? Então, Allan Kardec, o que ele fez? Qual foi o trabalho dele? Foi reunir as diversas informações obtidas através da mediunidade, ressalte-se aí, de jovens trabalhadores, né, que se dedicavam a anotar, a psicografar, né, a expressar, a dar voz aos espíritos que se comunicaram neste período. Então, Kardec ele é chamado de codificador porque ele organizou num código, num tratado sobre o que eram os fenômenos espiritistas da época. E a estes fenômenos se somaram princípios, se somaram diretrizes morais que foram ao encontro, que foram abraçar a doutrina do Cristo. Aquelas lições do Cristo apresentadas nos textos bíblicos estavam de volta, desta vez numa linguagem mais acessível, numa linguagem aprofundada, é bom dizer, mas que era de melhor entendimento para a sociedade. E ali, renascendo o sentimento de consolo, o sentimento de pertencimento, o sentimento de acolhimento daquela sociedade por um Pai infinitamente misericordioso que não nos abandona. Então, quando esses fenômenos tomam corpo e o Hippolyte Denisard se debruça a estudar esses fenômenos, ele percebe que está diante de algo revolucionário, de algo grandioso que não pode ser ignorado. No entanto, ele tem o cuidado de desvincular a sua imagem profissional daquilo que estava surgindo, daquela doutrina que estava sendo codificada, que estava sendo organizada. E é por isso que ele usa o pseudônimo de Allan Kardec, que é o nome pelo qual nós, espíritas, conhecemos toda a sua obra relacionada à doutrina espírita. Então, nós temos que esse trabalho dele, um trabalho grandioso, reuniu informações, reuniu respostas a perguntas que foram direcionadas à espiritualidade, né? E que chegaram essas respostas até nós por meio da mediunidade destes trabalhadores iniciais. Então, estes trabalhadores, juntamente com Allan Kardec, merecem toda a nossa gratidão e todo o nosso reconhecimento, porque a doutrina espírita passou a ser organizada. E por que ela tem aí uma amplitude no seu alcance? Porque ela, além de trazer perguntas e respostas sobre as questões necessárias à nossa vida, ela trouxe a esperança de volta. Então, num mundo onde o materialismo crescia, onde o modelo econômico vigente estimulava a individualidade
e o egoísmo, surge a doutrina espírita com o Cristo redivivo. O que é esse Cristo redivivo? São as lições do Evangelho trazidas para perto de nós, para mais perto de nós, numa oportunidade de deixar a esperança tomar conta dos nossos novos dias de modo refletido, de modo raciocinado, porque a gente não pode esquecer que Allan Kardec é um homem de ciência, então ele precisava experimentar, ele precisava questionar, ele precisava ter certeza de tudo aquilo que ele estaria divulgando a partir da codificação. Então, neste primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta se refere ao o que é Deus. Por que é esta a primeira pergunta? Durante os anos que antecederam, ou seja, a primeira metade do século XIX, a existência de Deus foi questionada de tal maneira e a desesperança tomou conta dos povos em razão do materialismo crescente. Então, com o crescimento do materialismo, fenômeno do nadismo que nós já falamos, Deus passa a ser algo totalmente dispensável e, para alguns, entendido como algo criado pelo Estado, criado pela Igreja, pelas instituições de poder da época, para expropriar as pessoas, para massacrar as pessoas e usurpar tudo aquilo que elas construíssem. Então, a imagem de Deus foi desconstruída em grande parte da Europa. Então, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, sendo o que é Deus, não ocorre por acaso. Ela ocorre num instante em que as pessoas precisam retomar esses laços com o Criador, né? E aí, nós temos dentro da doutrina espírita alguns conceitos que são fundamentais para a reconstrução dessa confiança, para a reconstrução dessa esperança e para compreender o porquê as dores chegam até nós, o porquê nós temos desafios a enfrentar, o porquê nós temos a Terra com as características que estão aí, né? Características de escola, de hospital e por vezes de prisão. Então a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós que nós somos criados simples e ignorantes por esse Deus que é de infinita misericórdia e que nós temos escalas a cumprir no nosso progresso. E aí nós temos a doutrina espírita como uma doutrina progressista, uma doutrina que nos apresenta que tivemos dias piores e que teremos dias melhores em função do uso do nosso livre-arbítrio na construção íntima de cada um de nós e na construção da nossa sociedade, da sociedade a qual integramos. Então, o Espiritismo vem consolar, porque vem nos mostrar que nós temos um Deus que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é o nosso cuidador, que não nos abandona. E ela vem nos mostrar que nós temos uma escala para progredir, que surgimos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, mas que temos uma ascensão, temos uma evolução. Então, dias melhores virão. A esperança volta a fazer parte do nosso cotidiano e o nadismo se afasta. O materialismo vem, então, ser substituído pelo Espírito, pelo advento do Espírito, pelas possibilidades de crescimento do ser, que usando o seu livre-arbítrio, surge ainda imperfeito, mas transita por diversas reencarnações até se tornarem espíritos bons e espíritos puros, co-criadores. Então, esse entendimento apresentado pela doutrina espírita, ele nos conforta. Ele nos conforta. E aí, aqueles fenômenos mediúnicos que antes eram atribuídos à mágica, eram atribuídos a algo extraordinário,
eles aí começam a ser explicados por meio das respostas àquelas perguntas que Allan Kardec vai formulando e organizando, e essas respostas recebidas de diversos lugares do mundo, né? Manifestações de diversos espíritos com diferentes entendimentos, mas todos eles nobres na criação dessa nova doutrina. Todos eles dedicados ao esclarecimento daquela humanidade que, diante de tantas revoluções, diante de tantos novos conceitos, aparecia meio que aturdida. Então, os fenômenos mediúnicos são explicados juntamente com a existência do perispírito, né? Que o perispírito é o mecanismo que liga o espírito ao corpo, e aí passamos a compreender que somos um espírito que usa um corpo, e a partir disso a matéria ganha uma outra importância, né? Ela deixa de ser o centro, e o centro passa a ser o ser, o espírito que habita este corpo e que usa deste corpo para o seu progresso, para o seu aprendizado, para a construção de dias melhores para ele e para a humanidade da qual ele faz parte. Então, o conceito de perispírito que vem apresentado lá no livro A Gênese, esse conceito, ele traz para nós o entendimento de que as comunicações mediúnicas não são fantásticas. Elas não são algo impossível de acontecer ou restrita a alguns merecedores ou alguns privilegiados, né? Não, ou alguns condenados. Não, nada disso. As comunicações mediúnicas são fenômenos naturais que fazem parte da nossa estrutura espiritual e que são possibilitadas pelas nossas capacidades biológicas. Então, o perispírito fazendo essa ligação do espírito com a matéria, e a matéria trazendo estas possibilidades biológicas de abrir canais de comunicação, é que permite que os fenômenos mediúnicos aconteçam. E isso tudo está muito bem organizado e explicado no Livro dos Médiuns, né? E aí a gente avança mais um pouco e a doutrina espírita vem nos falar das influências espirituais, onde os espíritos passam a ser seres, os espíritos que eu digo aqui desencarnados, passam a ser seres que convivem conosco no nosso cotidiano. Não são aí demônios na acepção da palavra ligada a algo de ruim, né? Ligada a algo pernicioso, não. Os espíritos, eles estão conosco no nosso cotidiano e nós os atraímos a partir das nossas vibrações, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos valores, das diretrizes que colocamos as nossas vidas à frente de nossas decisões. Então, esses espíritos convivem conosco de modo muito natural. Alguns de nós têm a capacidade de conversar com eles de modo mais incisivo, e aí são aqueles médiuns ostensivos. Outros de nós que não têm essa habilidade ou essa necessidade na atual reencarnação, tem as influências espirituais através de inspirações, através dos sonhos, através de desdobramentos que ocorrem. Então, esses fenômenos todos são explicados pela doutrina espírita e vem nos confortar. Aqueles que antes eram chamados de loucos e colocados à parte da sociedade, presos em manicômios, agora são compreendidos como médiuns, trabalhadores nessa seara que possibilitam a comunicação entre os dois mundos, entre o mundo material e o mundo espiritual. Não são mais loucos que precisam ser acorrentados, medicados, tratados com eletrochoque, né? São pessoas normais que têm uma habilidade a mais, que é a de comunicação com os espíritos que não estão mais usando do corpo material, mas que precisam
se comunicar conosco para nos auxiliar nessa caminhada. Então, o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, ele vem explicar esses fenômenos para nós, tirá-los do maravilhoso, né? E nós temos no Brasil a grande contribuição aí de Chico Xavier, que com sua psicografia espetacular, trouxe consolo a milhares de pessoas, trouxe explicações através das falas de Emmanuel, né, sobre os fenômenos cotidianos. Nós temos aí, podemos até destacar uma das obras, a obra Caminho, Verdade e Vida, a Agenda Cristã. São obras que foram psicografadas por Chico Xavier e que nos auxiliam na nossa caminhada, trazem respostas às nossas dúvidas, acalmam a nossa caminhada, né? Fazem com que nós, enquanto espíritos, percebamos que nós estamos em evolução e que os outros que caminham conosco também estão, e isso vai diminuindo os atritos, vai diminuindo os conflitos entre as pessoas, vamos compreendendo os porquês e os paraquês de estarmos reunidos num mesmo ambiente de trabalho, numa mesma família, o porquê de estarmos aqui agora no Brasil, né? Quando a gente fala do livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente compreende por que a gente está reencarnado justamente aqui e por que nós estamos nesse momento. Então, estas respostas trazidas pela doutrina espírita são respostas que nos auxiliam na caminhada, que nos consolam. Por isso, o espiritismo é chamado de Consolador Prometido. Só que ele não tem apenas o aspecto religioso, que aqui no Brasil ganhou grande proporção, e que nós nos acostumamos, até mesmo pelo culto do Evangelho no lar, que é uma prática entre os espiritistas de reservar um dia da semana para fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, reflexões da vida cotidiana a partir das lições trazidas pelo Evangelho. Isso é maravilhoso, mas não é só disso que o Espiritismo é construído. Ele tem o seu aspecto científico, o aspecto científico que está escancarado no Livro dos Médiuns e na Gênese, mas que também é abordado nas outras obras da codificação e que vai falar para nós desse intercâmbio mediúnico, vai falar para nós das nossas possibilidades metafísicas, né? Das nossas possibilidades como co-construtores de dias melhores, através da reverberação do nosso pensamento positivo, dos mecanismos da irradiação, do uso do passe para o tratamento, o uso da água magnetizada, que não era nada desconhecido à época em que o Espiritismo foi ali codificado, já era conhecido, mas não tinha esse aprofundamento necessário. Então, esse aspecto científico surge na doutrina espírita, e o aspecto filosófico, moral, que vai refletir sobre as lições trazidas pelo Cristo e que estão ali muito bem construídas, muito bem explicadas, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas na obra O Céu e o Inferno, que vai falar das possibilidades decorrentes dos nossos usos, das nossas atitudes, do uso do nosso livre-arbítrio. Então nós vimos aí que nós temos 5 obras que vêm nos ajudar a responder perguntas fundamentais e cruciais que acompanharam a humanidade desde o início dos tempos, que é de onde nós viemos, como nós viemos, por que nós estamos aqui, para que estamos aqui, para onde vamos. Então a doutrina espírita, ela se mostra muito rica porque ela traz de modo não dogmático, é importante esclarecer isso, ela traz respostas a estes questionamentos, né? Então, nós vemos aí que nesse tríplice aspecto que sustenta a doutrina espírita, nós podemos ter, sim, um roteiro seguro para a nossa caminhada, para a nossa jornada enquanto humanidade e também enquanto individualidade, onde os ensinamentos do Cristo são trazidos para nós numa linguagem acessível que antes estava restrita aos grandes conhecedores da Igreja Católica, também aos conhecedores da Igreja
protestante, né, aos reis, àqueles homens chamados homens de conhecimento. E isso foi se popularizar, foi ser apresentado ao povo em geral. Por isso não existe hierarquia dentro da doutrina espírita, não existem cerimônias, não existem relações de poder hierárquico massacrando ou colocando um acima do outro. Muito embora nós tenhamos espíritas que ainda guardem essas práticas, mas aí é um problema do comportamento, é um problema do espírita, da pessoa, né? Do ser humano ainda imperfeito que está jornadeando. Não é um problema da doutrina espírita. Muitas pessoas chegam até mim e perguntam: mas fulano que é espírita fez isso, fez aquilo. E eu respondo: é a conduta dele enquanto indivíduo, na codificação, na doutrina espírita, naquilo que norteia os princípios espíritas. Aquela conduta dele é reprovada, mas é dele. Então, é um peso, é uma dívida, é algo que deverá ser reparado por ele. Não é um problema da doutrina em si, não é falha na doutrina em si. E aí, nós aproveitamos esse momento para convidar aqueles que já são praticantes, né, já buscam praticar os hábitos que permeiam as nossas relações no cotidiano espiritista, que divulguem estas maravilhas que a doutrina espírita nos traz. E aí maravilha não no sentido de algo fenomenal, algo mágico, mas maravilha no sentido de algo que é muito, muito bom entre os seus, mas sem fazer proselitismo, porque nós não precisamos converter ninguém. Nós precisamos acolher as dores daqueles que chegam até nós e, na medida do possível, ir lançando luzes sobre as dúvidas que estão no cotidiano de cada um, nas dores de cada um, porque é para isso que nós estamos aqui como trabalhadores da última hora. E falando em hora, eu gostaria de saber aí, se Tony ainda está conosco, quantos minutos nós ainda temos, porque o relógio ficou no cômodo oposto e eu não tenho como acessar aqui o nosso horário. Alguém pode me dizer aí, comentar aí quantos minutos nós ainda temos, que horas são? Nesses dias de isolamento a gente acaba ficando sozinho, né? Não tem a quem perguntar certas coisas. Quem pode me dizer aí? Temos 10 minutos, então nós temos aí que chegar para os nossos agradecimentos para a gente não perder a fala que tivemos. E, mais uma vez, reforçando esse caráter de consolo que a doutrina espírita nos traz para os dias atuais. Estamos aí atravessando um momento em que nós espíritas conhecemos como sendo um momento de transição, um momento em que o nosso planeta, na sua escala evolutiva, está passando de uma fase que é denominada de período de provas e expiações, onde o planeta está no seu segundo degrau, para ir para o terceiro degrau, que é um planeta de regeneração. Então nós estamos passando por essas angústias, por essas dores, por sofrimentos, mas nós também estamos tendo a oportunidade de fazer dias melhores, a oportunidade de repensarmos nas nossas atitudes e com um roteiro seguro que é o Evangelho do Cristo, que é reapresentado para nós por meio do Evangelho segundo o Espiritismo e de tantas obras maravilhosas que compõem a doutrina espírita, nos auxiliam a compreender essas situações pelas quais passamos, que nós aproveitemos esse momento, que saibamos aproveitar esse momento para fazer diferente. Fomos até ontem, é preciso a partir de agora. Então é deixar o homem velho, se despedir desse homem velho, deixar o homem velho ir. E deixar o homem novo chegar. Deixar a nova realidade chegar. Para que a nossa sociedade seja de fato uma sociedade fraterna, igualitária.
onde a justiça esteja presente. A justiça econômica, sim. A justiça social, sim. Todas as formas de justiça. Porque lembrando o ensinamento do Mestre Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque nós todos seremos, sim, acolhidos, consolados e saciados pela misericórdia divina que é infinita. Então, mais uma vez, agradeço a todos e a todas. Nos despedimos aqui e rogamos a Deus que os dias melhores cheguem com a nossa presença e a partir da nossa colaboração. Tenhamos isso em mente. Somos co-construtores de dias melhores. Muito obrigada e até mais. Um beijo no coração de todos. Foi muito bom ter estado aqui. Minha gratidão. E tchau.